A chuva batia forte contra as janelas do antigo casarão em Lisboa, quando Maria ouviu o grito ecoar pela casa. Era Pedro, seu filho adotivo mais velho, caindo de joelhos no chão da sala, com uma carta amassada na mão. O que ele descobrira mudaria tudo. 3 dos irmãos que cresceram juntos eram, na verdade, irmãos de sangue, separados no nascimento por um erro burocrático do orfanato. Maria correu para a sala, o coração acelerado, encontrando Pedro pálido como um fantasma. Ele ergueu os olhos cheios de lágrimas e murmurou: "Mãe, Miguel e eu. Nós somos irmãos de verdade." A revelação veio como um raio, destruindo o amor secreto que Pedro nutria por Miguel, o irmão mais novo, e lançando a família inteira em um abismo de confusão e dor. Naquele momento, o que era uma casa de amor incondicional transformou-se em um campo de batalha de segredos e lealdades despedaçadas. Tudo começara anos antes, em um orfanato nos arredores de Porto. Maria, uma viúva solitária de 35 anos, decidira adotar crianças para preencher o vazio deixado pela morte do marido. Ela escolhera 5 meninos abandonados: João, o mais velho com 10 anos na época, Pedro com 8, Miguel com 6, António com 5 e Luís com 4. Eles vinham de origens obscuras, papéis confusos e histórias fragmentadas. Maria os criara com amor, em uma casa modesta em Lisboa, ensinando valores de honestidade e aceitação. Mas o destino, cruel como o mar agitado da costa atlântica, guardava segredos que testariam todos. Os anos passaram, e os meninos cresceram. João tornou-se um advogado ambicioso, sempre o protetor da família, com uma determinação férrea que o levava a longas horas no escritório. Pedro, forte e atlético, trabalhava como treinador de futebol em uma academia local, escondendo uma sensibilidade profunda por trás de sua fachada macho. Miguel, o artista, pintava quadros que capturavam a essência da alma humana, vivendo de freelance em galerias de arte. António, o intelectual, estudava filosofia na Universidade de Lisboa, questionando tudo, inclusive a sua própria identidade. Luís, o mais jovem, era um músico de rua, tocando guitarra nas praças de Alfama, com um espírito livre que o fazia dançar no limite das regras sociais. A primeira revelação veio com João, aos 22 anos. Ele chegara em casa uma noite, depois de um jantar com amigos, e sentara-se à mesa da cozinha com Maria. "Mãe, eu gosto de homens", dissera ele, as palavras saindo como um suspiro longamente reprimido. Maria, chocada mas amorosa, abraçara-o: "Você é meu filho, João. Nada muda isso." Mas a sociedade portuguesa, ainda presa a tradições católicas e conservadoras, não era tão acolhedora. Amigos se afastaram, e João enfrentou olhares julgadores no trabalho. Ele pagou o preço com noites de insomnia, questionando se sua honestidade valera a pena. Pouco depois, Pedro confessou o mesmo. Aos 24 anos, durante uma discussão familiar sobre casamentos arranjados, uma piada leve que virou séria, ele admitiu sua atração por homens. Maria, agora mais preparada, apoiou, mas o pai de um dos alunos que ele treinava descobrira e o demitira. Pedro perdeu o emprego, mergulhando em uma depressão que o fez isolar-se por meses. Ele lutava internamente, ser fiel a si mesmo ou ceder à pressão social para se encaixar. A escolha o custou amizades e oportunidades, mas fortaleceu seu vínculo com João, que se tornou seu confidente. Miguel foi o terceiro. Aos 20 anos, em uma exposição de arte, ele se apaixonara por um colega pintor. Voltando para casa, contara a Maria em lágrimas: "Eu sou gay, mãe. Mas tenho medo do que os outros vão dizer." A aceitação de Maria era inabalável, mas a família católica estendida, tios e primos, começou a sussurrar. Miguel enfrentou rejeição em galerias conservadoras, suas pinturas rotuladas como influenciadas por desvios. O conflito interno o consumia, arte ou identidade. Ele escolheu ambos, pagando com isolamento emocional. António veio em seguida, aos 19. Estudando ética na universidade, ele debateu consigo mesmo por anos. "Mãe, eu amo homens", disse ele durante um almoço de domingo. Maria, exausta mas resiliente, o abraçou. Mas António, com sua mente analítica, questionava a moralidade: era certo desafiar normas sociais? Ele perdeu debates acadêmicos por preconceito, e sua tese sobre direitos LGBT foi ridicularizada por professores tradicionais. O preço foi alto, dúvida constante sobre sua sanidade mental. Luís, o último, aos 18, anunciou durante um concerto de rua: "Sou gay, e não vou esconder mais", gritou ele para a família reunida. Maria chorou de orgulho misturado a preocupação. Luís enfrentou assédio nas ruas de Lisboa, onde turistas e locais misturavam aceitação com ódio velado.
Sua música, outrora alegre, tornou-se um hino de resistência, mas ele pagou com feridas físicas de uma briga homofóbica. Agora, com todos fora do armário, a família parecia unida contra o mundo. Mas a carta que Pedro segurava, um documento oficial do orfanato, descoberto por acaso em uma limpeza de arquivos, revelava a verdade. Pedro, Miguel e Luís eram irmãos biológicos, filhos de uma mãe falecida que os abandonara por pobreza. Separados por erro administrativo, eles cresceram como adotivos, sem saber. Pedro, que nutria um amor romântico por Miguel desde a adolescência, olhares roubados, toques acidentais que viraram intencionais, sentiu o mundo desabar. Como pude me apaixonar pelo meu irmão, pensou ele, o estômago revirando. Miguel, que correspondia secretamente, ficou devastado. Luís, o caçula, sentiu-se traído pela mentira involuntária. João e Antônio, os não-irmãos, tentavam mediar, mas o conflito escalava. Maria, culpada por não ter investigado mais, questionava sua maternidade. A tensão crescia. Pedro confrontou Miguel no quarto. Nós precisamos parar isso agora. Miguel, olhos vermelhos, rebateu, mas o que sentimos é real. Sangue não apaga amor. A discussão virou briga, com acusações de traição emocional. Luís, ouvindo, interveio, vocês estão destruindo tudo por egoísmo. A família se dividia, lealdades testadas. Maria chamou uma reunião familiar. Nós superamos preconceitos sociais, agora enfrentamos isso juntos. Mas as palavras soavam vazias. Pedro decidiu se afastar, mudando-se para Porto para um novo emprego, sacrificando proximidade pela sanidade. O preço, solidão profunda. Miguel mergulhou na arte, pintando quadros sombrios de famílias quebradas. Luís parou de tocar, afogado em raiva. Os meses seguintes foram um inferno disfarçado de rotina. Pedro, em Porto, trabalhava em uma nova academia, treinando jovens atletas com um sorriso forçado. Toda noite, ele revivia memórias de Miguel, as risadas compartilhadas nas praias de Cascais, os segredos sussurrados sob as estrelas. Era amor ou ilusão? Questionava-se, o peito apertado. Ele tentava namorar outros homens, mas cada encontro terminava em fracasso, assombrado pela revelação. O preço da distância era o vazio, uma depressão que o levava à consultas com psicólogos, onde admitia: perdi meu irmão e meu amor no mesmo dia. Em Lisboa, Miguel lutava com sua identidade. Seus quadros, outrora vibrantes, agora carregavam tons de cinza, retratando figuras entrelaçadas em conflito. Ele confrontou Maria, porque não nos disse a verdade. Maria, com olhos cansados, explicou: eu não sabia. Os papéis estavam errados. Mas Miguel sentia traição, questionando se o amor maternal era genuíno. Ele se isolou, rejeitando exposições, pagando com a perda de sua carreira promissora. O conflito interno o consumia. Amar Pedro era errado agora. A sociedade já o julgava por serem gays, adicionar incesto, mesmo involuntário, era impensável. Luís, o mais afetado pela juventude, rebelou-se. Ele começou a frequentar bares underground em Bairro Alto, buscando aceitação em comunidades LGBT, mas encontrando apenas superficialidade. Somos irmãos de sangue, mas crescemos como estranhos, desabafava para amigos. Uma noite, bêbado, ele brigou com um homofóbico, voltando para casa machucado. Maria o curou, mas a discussão explodiu: você nos criou em uma mentira. Luís decidiu sair de casa, morando com amigos, sacrificando estabilidade pela liberdade. O preço, insegurança financeira e emocional. João, o pilar da família, tentava unir todos. Como advogado, ele investigou os arquivos do orfanato, descobrindo negligência governamental. Podemos processar por danos emocionais, sugeriu em uma videochamada familiar. Antônio, o filósofo, contra-argumentou: e se o conhecimento trouxer mais dor? A verdade liberta ou destrói? A divisão crescia, João via justiça, Antônio via dilema ético. João pagou com estresse no trabalho, perdendo um caso importante por distração. Antônio, em debates universitários, usava a história anonimamente, mas sentia culpa por explorar a dor familiar. Maria, no centro do furacão, questionava suas escolhas. Ela participava de grupos de apoio para pais de filhos LGBT em Lisboa, compartilhando anonimamente. Adotei para dar amor, mas causei sofrimento. Uma terapeuta aconselhou: o amor não depende de sangue. Mas Maria sentia o peso da sociedade portuguesa, onde famílias tradicionais ainda ditavam normas. Ela perdeu amigos conservadores, isolando-se. O preço, solidão em sua própria casa.
A tensão atingiu um pico quando Pedro retornou para o Natal. A ceia, outrora festiva com pastéis de nata e bacalhau, virou confronto. Miguel, vendo Pedro, não conteve as lágrimas. Eu ainda te amo. Pedro, rígido, rebateu. Isso é proibido agora. Luís interveio. Proibido por quem? Sociedade ou medo? A briga escalou, com pratos voando. João tentou acalmar. Somos família, sangue ou não? António questionou. Mas o que define família? Laços ou escolhas? Maria, em desespero, revelou um segredo próprio. Eu também escondi algo. Seu pai biológico, antes de morrer, era gay, reprimido pela família. A revelação chocou, adicionando camadas de herança genética e social. Pedro sentiu raiva. Então é hereditário. Mais uma maldição. Miguel viu esperança. Talvez seja destino. A noite terminou em silêncio, cada um processando. Nos dias seguintes, alianças mudaram. Pedro e Miguel se encontraram secretamente no Parque Eduardo VII, caminhando sob o sol de inverno. Precisamos decidir, disse Pedro. Miguel respondeu, o amor não some por um papel. Mas a ética os paralisava. Eles escolheram se afastar romanticamente, optando por fraternidade, pagando com corações partidos. Luís, inspirado, voltou a tocar, compondo canções sobre identidade. João processou o orfanato, ganhando uma indenização modesta, mas o verdadeiro ganho foi a exposição pública. Jornais como o Público noticiaram, erro burocrático separa irmãos, reunidos por adoção. A família enfrentou escrutínio midiático, com debates sobre a adoção e direitos LGBT. António escreveu um artigo acadêmico, questionando normas sociais, ganhando reconhecimento mas atraindo ódio online. Maria organizou terapia familiar. Em sessões tensas, eles confrontaram dores. Pedro admitiu o ciúme de Luís, Miguel falou de insegurança, Luís de abandono. João revelou pressão por ser o perfeito, António de dúvida existencial. Progresso lento, mas real. O preço coletivo, vulnerabilidade exposta. O ano novo trouxe calmaria aparente, mas o furacão interno rugia. Pedro, de volta a Porto, mergulhou no trabalho, treinando uma equipe juvenil para um torneio nacional. Ele encontrou um mentor, um treinador gay assumido, que o aconselhou, o amor verdadeiro resiste a rótulos. Mas Pedro lutava com culpa, trair a fraternidade por desejo. Ele rejeitou avanços românticos, isolando-se, pagando com noites solitárias em um apartamento frio. Miguel, em Lisboa, reconquistou espaço em galerias progressistas. Seus novos quadros exploravam temas de identidade fluida, inspirados na crise familiar. Ele namorou brevemente um curador, mas terminou, meu coração ainda é de Pedro. O conflito moral o atormentava, era certo amar um irmão. Ele consultou um padre liberal na sede de Lisboa, que disse, Deus julga intenções, não acidentes. Miguel encontrou paz parcial, mas perdeu inocência artística. Luís, morando com amigos, formou uma banda LGBT, tocando em festivais como o Que Era Lisboa. Suas letras falavam de famílias reconstruídas, atraindo fãs mas também atas. Uma ameaça online o forçou a se esconder, pagando com paranoia. Ele confrontou Maria, você nos salvou, mas nos amaldiçoou. Maria, ferida, rebateu, eu dei amor incondicional. A reconciliação veio em lágrimas, fortalecendo laços. João, vitorioso no processo, usou a indenização para uma viagem familiar à Madeira. Precisamos nos reconectar, insistiu. Na ilha, sob cachoeiras elevadas, segredos saíram. António confessou, eu invejo o amor de vocês, eu ainda busco o meu. A viagem virou catarse, Pedro e Miguel caminharam sozinhos, decidindo amizade platônica. Luís revelou um namorado secreto, testando aceitação. O grupo voltou unido, mas marcado. A sociedade interveio. Um programa de TV convidou Maria para discutir a adoção LGBT. Ela aceitou, expondo a história anonimamente, meus filhos são gays, e 3 irmãos de sangue. O debate explodiu, conservadores condenaram, progressistas aplaudiram. A família enfrentou protestos fora de casa, com gritos de pecadores. Pedro defendeu, amor não é pecado. O preço, segurança ameaçada. Internamente, traições surgiram. Miguel, em fraqueza, beijou Pedro durante uma visita. Pedro recuou, não podemos. A culpa os separou novamente. Luís descobriu e acusou, vocês são egoístas. Alianças romperam, João mediou,
mas Antônio questionou: e se o amor for maior que sangue? O dilema ético dividia. Maria adoeceu de estresse, hospitalizada com pressão alta. No leito, ela implorou: escolham o que os faz felizes, mas sem destruir. Os filhos se reuniram, prometendo união. Pedro decidiu terapia individual, confrontando a traição. Miguel viajou para o Alentejo, buscando clareza em vinhedos. Luís compôs uma balada de perdão. O clímax veio em uma reunião. Documentos revelaram que a mãe biológica abandonara por homofobia familiar. Ela nos salvou indiretamente, disse Luís. Pedro e Miguel escolheram distância romântica, priorizando família. O preço: sacrifício pessoal por bem maior. Com o tempo, cicatrizes curavam, mas dores persistiam. Pedro ascendeu como treinador, liderando sua equipa à vitória no campeonato. Ele encontrou um parceiro estável, um professor de história, que o ajudava a processar o passado. Você não é definido por erros, dizia o namorado. Pedro pagou com vulnerabilidade, abrindo-se pela primeira vez. Mas memórias de Miguel o assombravam, questionando lealdades. Miguel ganhou um prémio artístico por uma série sobre famílias quebradas. Em aceitação, dedicou: para meus irmãos, sangue e escolha. Ele namorou esporadicamente, mas priorizava a arte. O conflito interno diminuiu, mas ele perdeu a ingenuidade. Amor tem preços altos. Viagens a galerias em Faro o distanciavam, pagando com saudade familiar. Luís, com a banda, assinou contrato com uma gravadora indie. Suas turnês por Coimbra e Braga espalhavam mensagens de aceitação. Ele confrontou a homofobia em shows, sendo vaiado mas aplaudido. Sou irmão de gays, e orgulhoso, declarava. O preço: exaustão física, mas ganho em propósito. João casou-se com seu namorado em uma cerimônia discreta na Capela do Rato. A família compareceu, celebrando apesar de olhares externos. Isso é progresso, disse ele. Antônio publicou um livro sobre ética LGBT, debatendo em universidades. Sociedade evolui com histórias como a nossa. O impacto: inspiração para outros, mas backlash conservador. Maria, recuperada, fundou um grupo de apoio para famílias adotivas LGBT em Lisboa. Minha jornada ensina resiliência, compartilhava. Ela enfrentou críticas de parentes, cortando laços tóxicos. O preço: perda de herança familiar, mas ganho em autenticidade. Uma traição final abalou. Luís descobriu que Antônio sabia da possibilidade de parentesco anos antes, de uma conversa ouvida no orfanato. Porque não disse, acusou. Antônio defendeu: medo de destruir. A família confrontou, perdoando mas com ressalvas. Alianças se redefiniram. Pedro e Miguel se reencontraram em um café no Chiado. Somos irmãos agora, só isso, concordaram. O adeus romântico foi doloroso, mas libertador. Cada um seguiu, pagando com corações cicatrizados. Anos passaram, e a família se adaptou. Pedro, casado, com filhos adotivos próprios, ensinava tolerância. Miguel, artista renomado, expunha em galerias internacionais. Luís, músico famoso, advocava por direitos LGBT no Parlamento Europeu. João, juiz, julgava casos de discriminação com empatia. Antônio, professor, moldava mentes jovens. Maria, avó orgulhosa, via o legado. Mas reflexões perduravam, as escolhas foram certas. O amor romântico sacrificado valera a paz familiar. A sociedade portuguesa evoluíra, com leis progressistas, mas preconceitos persistiam. Eles pagaram preços altos, corações partidos, carreiras abaladas, laços testados. No final, reunidos em uma praia de Algarve, eles riam de memórias, mas o silêncio falava volumes. A jornada de revelações, traições e despertares moldaram-os. Maria sorriu: somos mais fortes. É certo priorizar laços de sangue sobre o amor do coração.